Você vai acompanhar uma reportagem especial da TV Câmara de Montes Claros sobre o atual cenário da violência sofrida por muitas de nós, mulheres. Especialistas explicam por que o índice de violência contra a mulher ainda é alto. Vamos acompanhar o depoimento de uma mulher que narra a história vivida por muitas mulheres, que lutam para vencer traumas que ainda estão marcados na alma, mas mesmo assim não perderam a esperança e buscaram a justiça. A mulher sofre violência a todo tempo, seja no trabalho, na rua e principalmente dentro de casa, onde deveria ser seu lugar de proteção. Você vai conhecer a história de uma sobrevivente. Vamos tratá-la como Rosa, uma mulher que começou a sofrer abusos sexuais do próprio pai aos 6 anos de idade. Ele me abusou durante 7 anos da minha vida. Eu não sabia que era abuso. Quando eu descobri que era abuso, foi através da minha irmã. Ela falou comigo, ela me mostrou uma revista, mas contava a história de um padrasto que abusava da sua filha. E tudo aquilo que o padrasto fazia, o meu pai fazia comigo. Sua mãe sabia do que acontecia? Eu contei pra ela, mas ela não acreditou. Ela permaneceu com ele. Aos 17 anos, ele foi na minha cama. E eu senti o calor da mão dele entre as minhas pernas. Eu gritei. E ele correu pra cozinha. E aí eu chamei ele e falei com ele que se ele tocasse em mim novamente, que eu matava ele. Que minha mãe não tinha feito nada, mas que eu fazia. Eu suportei tudo isso porque as minhas irmãs eram mais novas do que eu. E eu precisava protegê-las. Porque se eu não protegesse, ninguém mais protegeria. Quando ela pensou que o casamento fosse uma saída para todo o terror sofrido pelos pais, o quadro se repetiu. Aos 18 anos eu me casei. Sofri abuso também dentro do meu casamento. Achei que ia ser um casamento bom, mas ele me forçava a fazer sexo com ele. 5, 10 vezes por dia. Isso não era por semana, era por dia. Ele me agredia com palavras e fisicamente. E eu sustentava a casa, eu trabalhava e sustentava a casa. Quando ele me bateu, pra mim foi um basta. 2 anos de casamento e muita dor. Com 2 filhos, a vítima decidiu deixar o marido e buscar se reerguer. A vítima não denunciou nenhum dos casos. O motivo? Outro tipo de violência, agora sofrida pela própria mãe. A minha mãe, hoje eu sei que ela não tem poder nenhum, mas naquela época, eu não tinha autoestima. Eu não tinha identidade, eu não sabia quem era eu. Se minha mãe falasse, faça, eu fazia. Não sei explicar, mas é algo que eu não conseguia reagir. Pensando em viver um relacionamento agora saudável, mais uma decepção. Ela viu a história se repetir da mesma maneira, agora com a própria filha, a filha do primeiro casamento. Então você casou mais uma vez? Sim. E esse segundo esposo acabou violentando a sua filha? Sim. Ao descobrir o sofrimento vivido pela filha, nossa personagem deu o primeiro passo para a libertação, a denúncia. Quando eu descobri, aí dessa vez eu denunciei, porque agora eu já tinha minha identidade. E eu fiz a minha denúncia contra ele e estou aguardando a justiça ser feita. O relatório global da Organização Mundial de Saúde indica que 1 a cada 3 mulheres em todo o mundo sofre violência física ou sexual, principalmente por um parceiro íntimo. A Delegacia da Mulher de Montes Claros completa 10 anos em 2023. Nesse tempo, cerca de 5.000 inquéritos foram instaurados, e isso são só os crimes denunciados. A lei de feminicídio possui 12 anos. Com ela, a pena de tentativa ou homicídio consumado torna-se mais grave, chegando até 30 anos de prisão. Outra lei que ampara as vítimas de violência doméstica é a Maria da Penha, no qual é possível conseguir medidas protetivas para que o agressor não possa intimidar ou se aproximar da vítima. Só em Montes Claros são emitidas 6 medidas protetivas por dia. Eu acredito muito nas medidas protetivas de urgência. Muitas pessoas questionam se ela realmente está valendo a pena, se ela está tendo validade, se ela está resolvendo, e eu acredito que sim. Porque, na verdade, o que sai na mídia, o que às vezes aparece, o que as pessoas ficam sabendo foi o que deu errado.
Mas muitas coisas deram certo em razão das medidas protetivas que foram decretadas. Eu trabalho com a violência contra a mulher antes e depois da Lei Maria da Penha. Então, já trabalhava com delegacia de mulheres antes de se implantar a lei. Então, essa lei que entrou em vigor em 2006, ela é a terceira melhor lei do mundo. Portanto, ela é uma lei que traz muitas questões importantes para o enfrentamento à violência contra a mulher. Houve avanços, mas para a delegada, as punições devem ser ainda mais severas e imediatas, com a implantação de políticas públicas voltadas não só para as vítimas, mas também para as famílias. Políticas públicas no sentido de apoio psicológico para essas mulheres, capacitação, educação nas escolas, mas não tratando a mulher como vítima dos homens, como sempre a gente coloca. E não que eu esteja questionando a história, mas porque a gente precisa dar o próximo passo, o fortalecimento das mulheres para elas assumirem o protagonismo das próprias vidas. O que eu posso te dizer é que não temos leis mais severas quanto à pena. Nós temos o feminicídio, que em 2015 foi qualificado, se tornou um crime qualificado, que é o homicídio qualificado com pena maior. E temos um procedimento que deveria ser mais célere, mais rigoroso, mas não pena maior, que é o procedimento que envolve a Lei Maria da Penha. Ainda que seja um xingamento, uma ofensa, um tapa, um empurrão, o rigor teria que ser maior, não de pena, mas de procedimento, de celeridade, de não aceitar pagamento de cestas básicas, de medidas despenalizadoras. Então isso deveria acontecer de forma rápida, célere, para não gerar impunidade. Mas infelizmente os órgãos não estão estruturados para colocar isso em prática, nem o judiciário, nem a polícia, nem o Ministério Público. Quais são os principais tipos de violência registrados aqui? O que nós mais registramos é a violência física e as questões relativas à liberdade individual, cárcere privado, ameaças, perseguição. Mas essas são as que chegam na delegacia, até mesmo o feminicídio, a tentativa do feminicídio. Mas o que a gente sabe que acontece muito e que não chega ainda na delegacia porque é um crime que a pessoa acha que não vai conseguir provar, ou às vezes até a própria vítima nem percebe que ela está sendo vítima desse crime, que é a violência psicológica. Em Montes Claros, existem programas de apoio às mulheres vítimas de violência. A rede de apoio foi montada recentemente, com a criação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM. Por volta de 2018, de organização, através de reuniões, alguns representantes dessas instituições entenderam que no município a gente precisava de um local, um centro de referência para atendimento específico dessas mulheres. Um local, o nome já diz, um centro onde essas mulheres do município pudessem procurar ajuda e orientação quando, no caso, se elas estivessem passando por algum tipo de situação de violência. A especialista explica que a mulher demora cerca de 5 anos para denunciar seu agressor. Essa demora é porque essa mulher ela está fragilizada em vários sentidos. Financeiro, emocional, tem a questão dos filhos, tem a questão da imagem social. Algumas vezes até a desinformação, por isso que esse tipo de campanha, esse tipo de movimento, os profissionais que estão na rede acham importantíssimo, a gente está realizando, de levar para essas mulheres o conhecimento dos serviços que existem. Em 2021, a Câmara de Montes Claros, através da vereadora Maria Helena Lopes, criou a Comissão Permanente da Mulher, que visa criar políticas públicas para a causa. Uma das maiores necessidades identificadas é a questão da violência doméstica, que ainda acomete muito na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. O que a gente tem identificado que tem aumentado de todas as formas a violência contra a mulher, principalmente a questão do feminicídio. Então a gente quer identificar de que maneira que podemos atuar com políticas públicas para amenizar essa questão na nossa cidade, diminuir os índices e atender as mulheres e seus filhos de forma que possa realmente impactar na diminuição desses índices na nossa cidade. Também de que forma que a gente pode estar atendendo as mulheres com políticas públicas. Seria com aumento de número de creches para mulher trabalhadora, todas as formas de política que venha de fato atender as mulheres na nossa cidade. A cada minuto,
8 mulheres são agredidas no país. A luta por respeito, igualdade de gênero e justiça é de todos nós. Acredite, a denúncia é fundamental para diminuir essa triste estatística. As mulheres precisam entender que nós somos tão capazes quanto os homens. Não é uma competição, é apenas para elas entenderem que elas podem lutar pela felicidade delas, que elas não precisam do homem para avalizar, para estar do lado, para dizer que tem um marido. Isso tudo é muito importante, quebrar essa cultura, esse é o primeiro ponto. Buscar capacitação, independência, ainda que passe por um sufoco, ainda que tenha que sair daquela zona de conforto, que é aquela vida ruim, mas que dá ali para ela o prato de comida ou uma boa moradia, e às vezes ela vai perder isso por um tempo, mas ela vai ganhar dignidade. E também a gente, enquanto funcionário, sociedade civil, a gente também promover a divulgação desses canais de denúncia, que é o 190, que é o da Polícia Militar, o 181, que é um canal de denúncia anônima, que eu já falei que se a gente escutar, a gente poder falar, ou mesmo os locais de atendimento, que em Montes Claros a gente tem o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, que é um atendimento gratuito prestado pela gestão municipal, que a mulher vai ter um amparo social, psicológico e orientação jurídica. Independente de quem for, denuncia. Força a gente não tem, mas dê o primeiro passo, que os outros, Deus envia anjos para te ajudar.